Boa noite, caros alunos e caras alunas. Hoje a gente vai começar essa experiência nova para mim e talvez para vocês também, da aula a partir da gravação, né, da tecnologia que eu sou um pouco novata. Então a gente está com esse problema e a melhor solução que achamos foi a de gravar essas aulas e passar para vocês. Assim vocês podem acompanhar, não vão perder nada e a gente pode manter o nosso cronograma. Então, hoje seria a nossa aula da teorias e técnicas psicoterápicas. Como que ficou, se pensou em fazer essas técnicas, como que foi um pouco do histórico, o que é, né, uma psicoterapia. Então é bem abrangente essa primeira aula e depois aos poucos a gente vai ver cada psicoterapia especificamente, certo? Vamos então para esse próximo slide. Não sei se está gravando agora, da mesma forma. Então, assim, um panorama histórico, né? E como é que foi que aconteceu essa questão da psicoterapia. Então, se começou a falar que havia essa cura pela fala, se percebeu que conversando, que falando sobre o problema, existia uma tendência a melhorar, né? A pessoa melhorava. E isso começou a acontecer na medicina, na religião, né? Se usou bastante no hipnotismo, né? Então, a partir da hipnose se falava, então, se dava as induções para que a pessoa pudesse melhorar, né? A cura pela fé. Então, todas essas curas que aconteciam foram demonstrando que a fala, o compartilhar ou contar ou narrar a sua história tinha uma função de cura. No final do século XIX, se começou a usar o termo psicoterapia especificamente para tratamento das doenças nervosas e mentais, né? Então, começou com uma atividade restrita para os psiquiatras. Naquela época, os médicos que podiam fazer essa atividade eram os psiquiatras. Claro que ainda não existia a psicologia como uma ciência, né? E se começou a tratar, né, das pessoas, principalmente as que estavam nos manicômios, que naquela época as pessoas eram internadas. Então se começou a fazer esses tratamentos, né, dentro desses manicômios. No século XX, já outros profissionais começaram a usar, né, a fala como uma possibilidade de cura, né, e usar também a psicoterapia. Nesse começo do século, né, então, eles tentaram ultrapassar um pouco as fronteiras do modelo médico. O que é esse modelo médico, né? Era o médico, né, que ouvia o que o paciente falava, mas o paciente tinha essa situação de paciente, né? Ele não tinha nenhuma ação ou não tinha uma participação mais ativa no seu trabalho psicoterápico. Então, se começou a perceber que existiam possibilidades diferentes de trabalhar, de atuar com essa nova forma, né, de trabalho da psicoterapia. Então, atualmente, nós temos vários modelos, vários métodos e a gente vai ver, né, alguns casos, algumas psicoterapias e sempre esses modelos são baseados, trabalham em cima do sintoma apresentado e a proposta de tratamento que é feita. Então, a partir dessa múltipla
possibilidade que apareceu de tratamentos, de métodos, né, se tornou uma Babel, porque cada um pensava de um jeito e já instituía uma nova teoria, uma nova metodologia. Mas, em termos gerais, os termos, né, se mantiveram na medicina. Então, ficou paciente, diagnóstico, doença, etiologia, né, o plano de tratamento, prognóstico, indicações e contraindicações. São termos que eram usados na medicina, que na psicoterapia não é tão concreto ou tão delineada essas passagens. E se a gente pensar em termos do primeiro termo, que é paciente, já houve uma grande discussão, né? O que seria, se a pessoa que está lá, né, na psicoterapia é um paciente ou é um cliente? Então essa é uma questão que foi muito discutida e que foi, né, é uma questão filosófica, né, de como que você encara a psicoterapia. Então, os efeitos que começaram a ser percebidos, né, em 1950, Eisenstein propõe que os efeitos eram devidos à passagem do tempo, independente da técnica. Então, ele abre aqui uma possibilidade de que o efeito psicoterapêutico acontece pelo tempo que se passa entre o paciente ou o cliente e o psicoterapeuta no trabalho com a problemática dele. Então, independente de técnica, isso quer dizer o quê? Qualquer técnica vai conseguir ter um efeito sobre o cliente, né? Isso é uma coisa que ele constatou e que a gente sabe que é real, né? Não existe uma psicoterapia que seja melhor do que a outra. Existem várias psicoterapias e cada um se adapta mais a uma ou a outra. Mas o objetivo de todas é resolver ou melhorar o problema que é trazido e tem sempre uma efetividade, né? Então, que parece que realmente o efeito de estar junto e de estar em conversa, de estar em troca, é o que realmente funciona. O Rogers, que é um pensador, também um filósofo, e desenvolveu toda uma teoria, ele fala que os fatores intrínsecos à relação humana vai se estabelecer em qualquer terapia, né? Quer dizer, a questão de estar em frente ao outro, as duas pessoas, uma que foi procurar ajuda, a outra que está lá disponível para dar essa ajuda. Então, essas condições acontecem em todas as psicoterapias. E aí dá o resultado. Na atualidade, então, as terapias são efetivas, os efeitos se devem a um conjunto de fatores, como a gente falou. Existem as técnicas específicas utilizadas por cada, né, psicoterapeuta, própria de cada método, e um conjunto de fatores que vão abranger o próprio contexto interpessoal da terapia. Então, um conjunto de coisas que se articulam para um melhor funcionamento e resultado dessa psicoterapia. Se a gente pensar em fatores não específicos, né, considerando a pessoa do terapeuta, então, algumas qualidades que são esperadas e que se percebe que funcionam e que dá melhor resultado na interação entre paciente e psicoterapeuta. A empatia, né, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, poder escutar a partir da história do outro, poder estar aberto, não haver um julgamento, né? O calor humano e esse interesse genuíno. Quer dizer, é importante que o psicoterapeuta tenha realmente esse interesse por estar lá, por ouvir a história, por estar em contato com outro ser humano que necessita de atenção e de acolhimento. E a relação terapêutica vai aí ter essa qualidade a partir da aliança terapêutica que é feita pela
inter-relação, né, do terapeuta e do cliente, e o vínculo que se estabelece. Então, uma coisa importante é esse vínculo, né? Quer dizer, se não há esse vínculo entre o paciente e o seu psicoterapeuta, a terapia não funciona. E o vínculo vai se apresentar como? O paciente ir, ele realmente estar vendo mudanças, não haver faltas, não haver atrasos, e todas essas situações são trabalhadas em prol da própria psicoterapia, né? Bom, na figura do paciente, quais são os fatores? Capacidade de se vincular ao terapeuta. Então, se o paciente, o cliente, não tem essa capacidade de se vincular, ele não estabelece esse vínculo e não prospera a terapia, né, a psicoterapia. Ela fica mais numa conversação, não se aprofunda, não há uma comunicação, vamos dizer, num outro nível, né? O Jung falava que existia uma comunicação no nível consciente e no nível inconsciente. Então, esse nível inconsciente não vai acontecer se não houver essa vinculação ao terapeuta. Ele vai colocar como importante o nível educacional do paciente. Então, se o paciente tem um nível educacional muito baixo, às vezes ele não consegue estabelecer vínculo ou estabelecer uma relação de confiança e de crença de que a terapia vai conseguir trazer algum conteúdo para ele, alguma melhora. Tem toda a questão da cultura, das crenças, das expectativas que o próprio paciente traz e que ele vai ter que o psicoterapeuta vai ter que trabalhar com ele, né? Então, essas expectativas, essas crenças que ele tem, os mitos, tudo isso é trabalhado, são fatores que vão influenciar no bom andamento da psicoterapia. A motivação que ele tem realmente em efetuar mudanças na vida, porque se ele vai fazer psicoterapia, mas não tem nenhuma intenção de mudança, não tem sentido, né? Porque a possibilidade de que ele perceba que está fazendo as coisas de uma maneira que não é a mais adequada, vai ser mais difícil se ele acha que está tudo certo. E a flexibilidade para se adaptar ao método. Então, muitas vezes, o paciente não se adapta ao método, né? Por exemplo, eu contei para vocês que eu comecei a trabalhar logo que eu me formei com terapia corporal e que começou a não dar certo porque as pessoas não se adaptavam àquela situação de ter que deitar num divã, ter que tirar a sua roupa, né? Então, logo eu percebi, né, há 40 anos atrás, que era uma coisa que ainda era muito nova. Não dava naquele tempo para usar esse método. Então, eu me adaptei e mudei de método, certo? Então, tem muitas pesquisas, né, que visam responder essa questão, né? Qual o melhor método de tratamento para cada paciente? Essa pergunta não existe. Acho que é uma questão de conseguir encontrar uma empatia, um casamento com a pessoa que está se oferecendo como psicoterapeuta. Então, nós temos mais de 250 modalidades de psicoterapia, descritas em mais de 10 mil livros, milhares de artigos e que vão relatar pesquisas com a finalidade de compreender esse processo. E que todas essas possibilidades de tratamento têm resultados efetivos para cada paciente, certo? Então, quer dizer, depende muito da relação pessoal e interpessoal entre o paciente e o psicoterapeuta. Há um reconhecimento da psicoterapia como ciência? Atualmente sim, né? Quer dizer, no começo era uma coisa que não havia esse reconhecimento. Atualmente existem muitas pesquisas que tentam comprovar a eficácia e a efetividade da psicoterapia. Então, talvez não seja considerado como uma ciência per se, né? Per se,
ela própria é uma ciência, mas faz parte sim de uma possibilidade de pesquisa e de conclusões a respeito daquele método para aquela pessoa, daquela relação terapêutica, e vários estudos em várias formas, em vários métodos, em várias teorias. Bom, então chegamos ao basicão, né? O que é psicoterapia? Né? Qual é a definição ou como é que se entende? Então, esse autor coloca que é um método de tratamento que um profissional treinado, utilizando meios psicológicos, especialmente a comunicação verbal e a relação terapêutica, realiza deliberadamente intervenções com o intuito de influenciar o paciente ou cliente, auxiliando-o a modificar problemas de natureza emocional, cognitiva e comportamental, já que o mesmo procurou com essa finalidade. Então, isso é importante, né, da gente perceber e saber que é importante que o terapeuta esteja lá e é um profissional treinado, e o paciente foi quem o buscou, quem o procurou. Então, aí já começa a primeira possibilidade de haver um vínculo, né? E quais são os meios que se usa, né? É a comunicação verbal, a não verbal também, claro, a leitura, os silêncios, os xistes, são situações que a gente trabalha, e a relação terapêutica em si, né? Como é que vai se ajeitando essa relação para, aos poucos, se construir uma possibilidade de tratamento. Bom, aqui está um pouco fora, talvez, do lugar, mas é aquela questão que eu já falei lá na frente, se é paciente ou se é cliente. Então, a gente começou, na década de 90, por aí, a achar que o nome paciente era muito dentro da visão médica, no sentido de que vinha a partir da medicina, que é uma relação assimétrica em que o médico sabe as coisas, tem o conhecimento, tem a cultura, sabe tudo, e o paciente não sabe. Então, ele tem que se submeter, de certa forma, ao saber que o médico tinha. Então, é uma relação assimétrica nesse sentido, de que o médico sabe e o paciente não sabe. Ele somente vai estar pacientemente aprendendo. Já na época, então, de 90, por aí, se começou a pensar nessa visão mais psicológica. O paciente, ele tem todo o conhecimento da história dele, da vida dele. Ele sabe das coisas da vida dele. Então, a relação com o psicoterapeuta é simétrica. O psicoterapeuta sabe da psicologia, sabe da metodologia dele, conhece as técnicas que ele trabalha, mas ele está lá numa posição semelhante à do paciente, no sentido de que os dois vão trabalhar, os dois vão estar construindo, co-construindo uma possibilidade de trabalho e de tratamento, né? Então, nesse sentido, essa assimetria que existia do médico que sabe tudo para o paciente que não sabe nada foi mudada, e o psicoterapeuta e o paciente, o cliente, eles têm condições de trabalharem em conjunto e modificar aquela narrativa que foi trazida pelo cliente. Acho que no fim, né, da aula, a gente poderia pensar em situações de como conversar, de como fazer perguntas. Talvez se vocês mandarem por e-mail as perguntas, né, as dúvidas. Bom, características da psicoterapia, então, o método de tratamento realizado por um profissional treinado com o objetivo de reduzir ou remover um problema, uma queixa ou um transtorno definido por alguém que deliberadamente busca ajuda.
Já tínhamos falado isso. O terapeuta utiliza meios psicológicos como forma de influenciar o cliente ou paciente. O termo influenciar aqui não é no sentido de que você vai manipular, né? Mas que há uma influência, né, entre o terapeuta e o cliente ou paciente, né? Você tem essa condição pela própria posição de ter sido ele que te procurou para ajudar, para resolver. Então, essa questão de deliberadamente buscar ajuda é super importante. A psicoterapia é realizada em um contexto primariamente interpessoal, que é chamada relação terapêutica. Isso vocês já viram em TTP, né? Geral. A gente pode até voltar para esses pontos primeiros aí. Então, dessa relação terapêutica, o que é que primariamente constitui essa relação. Utiliza a comunicação verbal como principal recurso. É uma atividade eminentemente colaborativa entre paciente e terapeuta. Então, aqui voltamos a pensar em termos de relação simétrica, uma colaboração entre os dois, né? Os dois lados estão interessados em mudança, em crescimento, em aprendizagem, e os dois lados colaboram. Alguns elementos são comuns às psicoterapias, independente da metodologia ou da linha que o terapeuta ou o psicoterapeuta use. Então, a primeira coisa, ocorre num contexto de uma relação de confiança emocionalmente carregada em relação ao terapeuta. Então, existe uma relação de confiança que o paciente ou cliente deposita no terapeuta. Se não houver essa relação de confiança, não há condição nem de se vincular, certo? Ocorre um contexto terapêutico no qual o paciente acredita que o terapeuta irá ajudá-lo e confia que esse objetivo será alcançado. Então, se eu vou trabalhar com um psicoterapeuta, eu confio que ele vai conseguir me ajudar. Eu confio que ele tem condições de me mostrar novos caminhos, de me dar novas possibilidades, de me mostrar situações que eu não via. Só assim que eu vou continuar também na terapia. Porque se eu não percebo isso, se eu começo a ir nas sessões e vejo que não acontece nenhuma mudança, então eu perco essa confiança. Então é fundamental que haja essa confiança. E aí também é fundamental que o terapeuta possa ver isso. Às vezes o terapeuta percebe que o paciente ou o cliente não está mais indo na terapia da forma que ele estava indo no começo, acreditando, contando. Então isso também é motivo e tem que ser trabalhado na própria relação, né? Houve alguma mudança, alguma coisa que deve ser trabalhada na própria psicoterapia. Existe um racional, um esquema conceitual ou um mito que provê uma explicação plausível para o desconforto, que é o sintoma, o problema ou a situação problemática que está acontecendo, e um procedimento ou ritual para ajudar o paciente a resolvê-lo. Então, essa possibilidade que existe entre o desconforto e a possibilidade da técnica ou da estrutura ou do procedimento para resolver é o que vai manter essa situação possível, né? Essa explicação, essa possibilidade de que haja uma psicoterapia. Modelos de psicologia consolidados. Então, a gente vai pegar alguns modelos que são consolidados, né? Por exemplo, Jungiana, a psicodrama. Então, são embasados em uma teoria abrangente e que vai oferecer uma explicação coerente, que é essa racional que a gente está falando, sobre a origem, a manutenção dos sintomas e a forma de eliminá-los. Então, basicamente, se trabalha nas teorias em cima dos sintomas, né? Quer dizer, o sintoma é o que causou
tal problema. Então, como é que a gente vai conseguir trabalhá-los e eliminá-los? Os objetivos a que se propõe modificar devem ser claramente especificados. Então, atualmente se usa muito a terapia breve, em que se trabalha especificamente com um objetivo. Pela vida moderna, por essa impossibilidade de você se dedicar muito tempo às situações. Então, a psicoterapia breve, ela está bem em moda e em voga. Vocês ouviram, passou aqui o rapaz da pamonha, vendendo pamonhas. Isso é só para a gente ver como a gente está sendo influenciado pelo que está acontecendo ao redor aqui. Então, devem existir evidências empíricas da efetividade da técnica proposta. Então, lógico, se é consolidada uma psicoterapia, já existem provas, já existem situações que foram comprovadas que houve cura ou que houve melhora. Então, são essas psicoterapias que eu falei, Jung, a psicanálise, o psicodrama do Moreno, o próprio Reich, que a gente vai ver, então, e várias outras, né? O Rogers, o Lowen, então várias outras que vamos ver e que vamos tentar estudar, não todas porque não dará tempo, mas umas 3, 4 com certeza a gente vai se aprofundar. Deve haver comprovação de que as mudanças observadas são decorrentes das técnicas utilizadas e não de outros fatores. Essa questão é muito específica, né? Quando você faz uma psicoterapia, o terapeuta, que seria quem estaria interessado em nomear e ter essa comprovação, ele não está fazendo a psicoterapia de uma forma de pesquisa, né? Ou para levantar técnicas, para levantar resultados. Então, essa comprovação fica muito em função do que o terapeuta pode observar e no que o paciente traz, como melhora, como diferenças que ele está percebendo, como ele atua de uma outra maneira, como ele conseguiu naquele momento não perder a calma. Então, são observações que ele traz e que vão compondo essa possibilidade ou essa somatória de comportamentos, de atitudes que se modificaram a partir da terapia, né? Então, aqui esse ponto, a gente não tem muita comprovação, vamos dizer, científica de que a técnica foi que mudou, né? Tem situações que você vê, por exemplo, num psicodrama, você vê situações que transformam a pessoa na hora, foi uma palavra, uma atitude, mas você não tem essa controle para poder falar que aquilo foi mudado por causa da situação e que se manteve, né? Se manteve, que a mudança se manteve. Então, quer dizer, é uma coisa realmente é uma relação de confiança e à medida que vai acontecendo, você vai percebendo e você vai anotando e vai, como terapeuta, e o paciente, enquanto paciente, todas as mudanças que ele percebe nele mesmo. Uma coisa que se fala é que os resultados devem ser mantidos a longo prazo. Então, não adianta essas mudanças que a gente tem, né? Que a gente está falando de terapia, primeiro dia a gente muda algumas coisas. Tem que ter uma permanência, né? Então, justamente para ver se realmente houve uma mudança, tem que ter esse longo prazo, né? Uma mudança que se mantenha, que seja visível, que você mesmo se acostuma com ela, né? Deve apresentar uma relação custo-efetividade favorável na comparação com outros métodos ou alternativas de tratamento. Geralmente você fica, né, naquela relação porque você percebe que está tendo mudança, você percebe que ela está sendo efetiva, né? A gente fala muito, né? A psicoterapia é uma arte, né? Qualquer pessoa pode ser psicoterapeuta.
será que a psicoterapia depende só de conhecimentos, de estudos, de formas de como trabalhar, né, na relação psicoterapêutica? Ou é realmente alguma coisa que é pessoal, do próprio psicoterapeuta, é uma característica dele que ele acrescenta à metodologia que ele usa ou à teoria que ele usa? Então, o que o autor fala é que pode ser considerada uma arte na medida que depende das características pessoais do terapeuta, das habilidades adquiridas nos treinamentos prolongados, das supervisões e do tipo de par paciente-terapeuta que se forma. Então, são todas as variáveis que vão dar um resultado positivo na psicoterapia e que aí ela pode ser considerada uma arte, que não é nada técnico ou só técnico, ou só depende do terapeuta, ou só depende do paciente. Então, tem toda essa, né, junção de todas essas partes que vão formar essa possibilidade da psicoterapia enquanto arte. Além do conhecimento do instrumental próprio de cada modelo, o bom senso e o timing são essenciais para o uso otimizado de tais recursos. Utilizá-los é uma arte. Então, quer dizer, é um casamento, né? São as qualidades desse terapeuta, as possibilidades que ele tem, o time entre a sessão, entre o terapeuta e o paciente e o cliente, o próprio instrumental que você tem para fazer a sessão, as próprias artimanhas, não é artimanhas, mas assim, as estratégias que você conhece, que você tem, como você pode utilizar, né? Se é por exemplo, como o psicodrama, que é mais prático, é mais vivencial, então você tem várias possibilidades de propiciar situações que se repitam, que sejam semelhantes à sua vida. Então, é uma arte nesse sentido, né? Considero uma arte realmente. Existe essa pessoa, o Marcelo Pachmann, que eu adoro, é um teórico, é um psiquiatra que trabalha com psicoterapia e ele faz supervisão para os psicoterapeutas no mundo inteiro. Ele é americano e ele dá supervisão no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na América Latina toda. E ele é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci, o primeiro workshop que eu fiz com ele foi esse de política e poética na psicoterapia, que só pelo tema já fiquei muito interessada e fui ver o que ele propunha. E o que ele propõe justamente é isso, quer dizer, a psicoterapia tem a sua política, a micropolítica que ele chama, né? Que são as regras, que são as crenças, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que você... o que é bom para você desenvolver na psicoterapia, o que não é. Isso é a micropolítica. E tem a poética, que são as coisas que acontecem fora dessa micropolítica. E o que ele observou, todos esses anos de trabalho que ele fez e que ele faz, né, de supervisão, é que os terapeutas, os psicoterapeutas, não falavam da poética que acontece na psicoterapia. Porque geralmente a poética sai da micropolítica. Não é alguma coisa que é encaixada na micropolítica. Então, por exemplo, eu estava naquela conversa sobre aquele tema super difícil, sobre a morte da mãe da pessoa, e ela começou a chorar, e de repente o terapeuta começou a chorar. Então, isso não é uma coisa que é, vamos dizer, aceitável na micropolítica, né? Mas aí depois que eu comecei a chorar como terapeuta, houve uma mudança na sessão. A pessoa ficou tão assim impactada que ela conseguiu se expressar e conseguiu ver como foi, né,
acolhedora aquela possibilidade de choro, como foi que ela conseguiu expressar tão fortemente o sentimento que ela teve com essa perda, a carência que ela sentiu. Então, isso entra na poética. E essa coisa que aconteceu, a gente, geralmente, né, os psicoterapeutas não falam. Por quê? Medo de ser julgado, medo de ser condenado, mas como você fez isso? E nessas supervisões que o Pacman dá, como ele coloca essa possibilidade, né, intrinsecamente, as pessoas começam a falar. E se percebe, de repente, que todo mundo teve uma situação em que saiu da micropolítica. E que essa situação que ele chama de poética causou toda a modificação ou toda a diferença na psicoterapia. Então, ele trabalha basicamente com essas narrativas que os terapeutas contam, que os psicoterapeutas falam, e ele dá todo esse acolhimento para essa narrativa, né, dá essa visão diferente, que é uma visão poética. Então, é muito interessante. Depois que eu fiz esse trabalho com ele, eu mudei totalmente o jeito que eu encaro a psicoterapia. E ele costuma vir ao Brasil. Quando ele vier novamente, eu aviso vocês, né, porque vale a pena. Para terminar, eu gostaria de falar a diferença novamente de psicoterapia e terapia. Né? Vocês tiveram isso quando vocês estudaram grupo. Então, terapia são grupos que se fazem e que não depende do coordenador do grupo ser psi. Ele não precisa ser psicólogo, nem psiquiatra, nem psicólogo. Psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento, que estudou grupo, que tenha uma formação, pode fazer terapia de grupo. Por exemplo, os AA, ou no AA é uma terapia. Nas terapias que são feitas, ou esses grupos que são feitos de autoajuda, né, de hipertenso, de obesidade, que são grupos que se reúnem pessoas com a mesma patologia para que as pessoas possam compartilhar e resolver problemas iguais, semelhantes. Psicoterapia, então a diferença é o quê? Que são profissionais psicólogo, psiquiatra, psicanalista, que vão trabalhar com cada indivíduo, pode ser em grupo ou individualmente, para que ele tenha uma autopercepção, um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. Né? Então, o objetivo é pessoal, né? Na descoberta, na consciência de crescimento de cada indivíduo. Então, essa é a diferença. E o outro é mais no grupo, né? Se trabalha no grupo. A terapia é visando a situação de grupo que seja boa e que se tenha possibilidades de troca e de compartilhar, do que a psicoterapia, que é individual mesmo, que seja em grupo, mas o crescimento, o conhecimento e a autopercepção é individual. Eu acho que acabamos. A referência é desse livro do Cordioli, Psicoterapias, Abordagens Atuais. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo, né? É a primeira vez que eu fiz esse tipo de aula. Não sei exatamente quanto tempo durou, depois eu vou ver. Espero que tenha dado certo, porque se não tiver dado certo, vou ter que fazer de novo, mas eu acho que deu. E então quero agradecer quem ficou até o fim e depois a gente pode conversar para saber como foi, o que as pessoas acharam, etc.
Se você colocar um ponteiro, ele vai ficar uma seta se mexendo conforme você Oi, eu fiz até o fim, não sei voltar, não sei se gravou, sei lá, saiu tudo, não tô achando o ponteiro de nada aqui. O que eu faço? ficar mexendo o mouse. Se você deixar só gravar